Graça e paz, irmãos. Vamos abrir a palavra em Gálatas, capítulo 2, verso 17. Vamos ouvir a leitura da palavra de Deus. Pois se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. Que Deus execute sua palavra em cada um de nós, em nome de Jesus. Tem uma versão aqui que diz assim: contudo, se buscando ser justificados em Cristo, descobrirmos que nós mesmos somos pecadores, será Cristo então ministro do pecado? De forma alguma. O apóstolo Paulo faz uma pergunta importante. É Cristo ministro do pecado? Ele mesmo responde: de forma alguma, de jeito nenhum. O que significa justificado em Cristo? Porque ele diz aqui: se buscando ser justificados em Cristo. O que significa ser justificado em Cristo? O próprio Paulo nos responde na sequência da leitura de Gálatas, capítulo 2, o versículo 17, na sequência, os versos 19 e 20. Vamos ouvir, porque aí está a resposta de Paulo. Ele nos diz como e o que significa ser um justificado em Cristo. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Na versão que estou usando, também vou ler: pois por intermédio da lei eu morri para a própria lei, com o propósito de viver tão somente para Deus. Fui crucificado juntamente com Cristo, e desse modo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A única maneira de Deus justificar o pecador é fazendo esse pecador morrer em Cristo. Sem a morte do pecador, ele não pode ser justificado. Não pode. Romanos 6, o verso 7, ali está dizendo exatamente isso. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Todo aquele que morreu já foi justificado do pecado. Não se trata, irmãos, de um pecador mau convertido em um pecador bom.
nem de um pecador que faz o mal em um pecador que pratica o bem. Não é assim que a palavra ensina, e também não é assim que Deus faz. Por intermédio da lei, eu morri para a própria lei, com o propósito de viver tão somente para Deus. Irmãos, esse viver somente para Deus, tão somente para Deus, só pode ser por meio da vida de Cristo, do viver de Cristo. Fui crucificado juntamente com Cristo, e desse modo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Somente assim podemos viver tão somente para Deus. Quando Cristo vive em nós, quando a vida de Cristo, a vida de Deus está em nós. Nós morremos com Cristo na cruz, com Ele também ressuscitamos, com o propósito de vivermos tão somente para Deus. Isso significa que nada de mim, nada do pecador pode viver para Deus, irmãos. Viver para Deus significa que morri com Cristo e Cristo está vivendo a vida dele em mim, não é? O objetivo mais elevado da salvação de Deus é introjetar sua vida em nós. Irmãos, é impossível viver uma vida piedosa por nós mesmos. A manifestação da vida natural é apenas pecado. Somente participando da vida de Deus, da vida divina, da vida de Cristo, é que podemos viver de acordo com a vontade de Deus. Lucas, capítulo 1, versos 74 e 75, vamos ouvir a leitura. De conceder-nos que, libertados da mão de nossos inimigos, o serviríamos sem temor, em santidade e justiça perante Ele todos os dias da nossa vida. De conceder-nos que, libertados. O que é uma pessoa liberta? Aqui fala de libertos. Libertos por Jesus Cristo. O que é uma pessoa liberta? É uma pessoa que morreu com Cristo, ressuscitou com Cristo, e Cristo é a sua vida. E diz aí, irmãos, libertados da mão de todos os nossos inimigos, a fim de os servirmos livres do medo, em santidade, preste atenção agora, em santidade e justiça, na sua presença, durante todos os dias da nossa vida. Todos os dias. Então, isto aqui só é possível se Cristo for a nossa vida, não é? Isto aqui só poderá ser uma realidade se Cristo for a nossa vida, se Ele estiver em nós. Se digo que Cristo vive em mim, mas não tenho poder para ser santo, é mentira. É mentira. Se afirmo que Cristo vive em mim,
mas não tem o poder de viver uma vida de justiça e retidão, é enganação. Irmãos, ou vivemos libertos pela morte em Cristo e o operar da vida dele em nós, ou tudo não passa de um monstruoso teatro religioso e nada mais. Daí a pergunta de Paulo: se buscando ser justificado em Cristo, descobrirmos que nós mesmos somos pecadores, será Cristo então ministro do pecado? De forma alguma. Você que diz que foi crucificado juntamente com Cristo, e que não vive mais, mas Cristo vive em você, e agora vem relatar pecado, então a pergunta para você é esta: é Cristo ministro do pecado? É Cristo ministrando o pecado? A resposta de Paulo no texto foi: de forma alguma. Neste caso, a sua experiência é falsa. Se você diz que Cristo vive em você, que você não vive mais, que você morreu, que Cristo está no seu interior, vivendo a sua vida, a vida dele, e vem relatar pecado, neste caso, a sua justificação é corrupta, a sua experiência com ele é falsa. Só quero saber de uma coisa, irmãos: Cristo serve o interesse do pecado? Cristo trabalha em favor do pecado? Cristo é corrupto? É mais ou menos como a autoridade corrupta que protege ladrões e assaltantes. É a corrupção das autoridades neste caso. É isso que querem fazer de Jesus, irmãos. Uma autoridade corrupta que acoita o seu pecado, que acoita o pecado, a mentira, e que ministra pecado em sua vida. Neste caso, se você pensa assim, eu só tenho que dizer o seguinte: respeite Jesus e não queira envolvê-lo no monturo do seu pecado, da sua corrupção, não é? Mas a resposta de Paulo na vida daqueles que nasceram de novo é: certo que não, de forma alguma, não é? Se Cristo está em você, Ele não pode ministrar o pecado em você, portanto Ele tem que ser em você uma vitória sobre o pecado. Cristo em nós, vivendo a sua vida em nós, nos conduz não pelo pecado. Ele não nos conduz pelo pecado. Temos vitória pelo viver de Cristo em nós. Se buscando ser justificado em Cristo, descobrirmos que nós mesmos somos pecadores. Veja bem, a palavra pecador aqui é importante também. Temos que compreender o que significa ser pecador. Vamos entender, irmãos. Pecador é um termo que designa o que somos em Adão. Romanos 5, verso 19, ali está nítido
a questão ali. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Aqui a palavra nos diz que nós fomos feitos pecadores em Adão. Em Adão eu sou pecador. Em Adão, a experiência pecaminosa de Adão é a minha, porque Adão me representava. Eu estava nele quando ele pecou. Logo, ser pecador não é viver cometendo pecados circunstanciais. Para ser um pecador, basta nascer neste mundo. Nascemos feitos pecadores. Não nos tornamos pecadores depois que nascemos, mas já nascemos feitos pecadores em Adão, né? Ou seja, nascemos portadores da natureza pecadora de Adão. Todo mundo nasce carimbado com essa natureza pecaminosa. Significa, portanto, estar em Adão. Pecador é uma condição que a pessoa tem ao nascer. É uma condição que nasce com ela. É uma questão de natureza. Jesus, ele veio para fazer a mudança profunda, irmãos. E a mudança profunda que Jesus veio fazer, o apóstolo Paulo descreve na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, o versículo 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Esta é a mudança que Jesus veio fazer. Em Cristo, se alguém está em Cristo, estar em Cristo significa que ele recebeu nele os pecadores naquela cruz. Estar em Cristo, irmãos, significa que ele nos recebeu em seu corpo, nele, naquela cruz. Sabendo isto, que o nosso homem velho, a velha criatura, a natureza pecaminosa, a condição com a qual nós nascemos, o nosso homem velho foi com ele Cristo crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para não sirvamos mais ao pecado. Romanos 6, o verso 6. Veja bem, o corpo do pecado foi desfeito, o velho homem foi crucificado com Cristo, o corpo do pecado foi desfeito, Adão foi desfeito, fomos identificados em Cristo na cruz, com ele morremos, com ele também ressuscitamos em uma nova criatura. Esta é a posição em Cristo diante de Deus. É a nossa posição, é a nossa nova condição e posição diante de Deus, em Cristo diante de Deus. Irmãos, esta é a sua posição em Cristo diante de Deus, se você crer. Isto não impede de sermos tentados
com as vis tentações de Satanás e passarmos por muitas lutas terríveis neste mundo. Nós vamos ter lutas profundas, tremendas com o pecado, com este mundo, com o diabo, não é? Tentações vis. Vamos sofrer, vamos padecer bastante, né? Lamentavelmente, irmãos, em todo o sistema religioso, as pessoas são vistas como pecadoras, estejam elas em Cristo ou não, sejam elas salvas ou não. Daí eu me pergunto, se a pessoa que está em Cristo continua pecadora, o que então Jesus foi fazer lá na cruz? Teria ele ido lá brincar? Ou teria ocorrido lá, irmãos, um monstruoso teatro de enganação? Certo que não, não foi nada disso. Quando o Senhor subiu à cruz, quando ele foi levantado naquela cruz, ele tinha um propósito: cumprir a obra de Deus, a vontade do Pai, ou seja, nos atrair para si, nos fazer morrer como velhas criaturas pecadoras e com ele nos ressuscitar em novas criaturas. A nova criatura só surge depois que a velha criatura foi finalizada, extinta em Cristo na cruz. As coisas velhas já passaram. Está falando do velho homem, da velha natureza, da velha criatura. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. A velha criatura teve que passar para surgir a nova. Em Cristo somos novas criaturas e não mais pecadores. É assim que Deus nos vê em Cristo, irmãos. Não faz sentido nenhum você ser uma nova criatura e pecador ao mesmo tempo. A palavra não ensina assim, e também não foi assim que Jesus fez. Pelo contrário, dizer-se nova criatura e continuar no pecado é uma afronta ao que Cristo fez por nós. E digo mais, a salvação, irmãos, seria um negócio tristemente frustrante se após ser salvo continuasse pecador do mesmo jeito. A base para não viver pecando é: não mais eu, mas Cristo vive em mim. Nisto consiste o grande milagre de Deus. Cristo em mim, minha vitória. A nova criatura em Cristo não precisa de impecabilidade, não precisa. Só precisa de Cristo vivendo nela a vida dele, né? É graça imensurável e perfeita. A sua permanência no pecado ou não depende de onde você está. Se você está em Cristo, diz a palavra, você é uma nova criatura. O diabo, o pecado, a tentação estão do lado de fora da nova criatura, ameaçando tenazmente. Mas Cristo está na nova criatura. Nisto é que consiste a segurança total da nova criatura. Irmãos,
Muitos temem a vida santa como se fosse uma praga, viu? Muita gente nas igrejas, muita gente teme a vida santa, não quer nem ouvir falar dela, como se fosse uma praga. Hoje nas igrejas, digo sem medo de errar, às vezes toleram mentirosos, fornicários, corruptos e enganadores, todos fora do reino de Deus, mas não toleram uma pessoa que crê na vida santa, sem pecado. Tal pessoa é até acusada de crer numa danosa heresia e normalmente é afastada da igreja. Acredita que Cristo nos salvou, mas somos ainda pecadores e não devemos esperar demais, esperar muito de Cristo, o nosso libertador que vive em nós. Então, por isso Paulo levanta a questão, a pergunta: é Cristo ministro do pecado? Cristo é ministrante de pecado? De maneira nenhuma, de forma alguma, certo que não. Falando em ministros do pecado, temos um texto interessante nesse sentido. Hebreus capítulo 10, versos de 1 a 4. Vamos ouvir. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência de pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Veja bem, na velha dispensação, na época do Antigo Testamento, tinha que se fazer repetidamente sacrifícios de animais pelos pecados. Mas agora ninguém precisa fazer mais, porque agora nós temos o Cordeiro de Deus, que nos trouxe pelo seu sacrifício a solução definitiva de Deus para o nosso pecado. No versículo 2 do texto que foi lido, diz assim: de outra maneira teriam deixado de se oferecer, porque purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência de pecado. Repare na palavra ministrantes aí no texto, onde há ministros do pecado, há também cada ano comemoração pelo pecado. Versículo 3, podemos ouvir novamente, Hebreus 10, o verso 3. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados. Onde há ministros de pecado, há também lembranças dos pecados, ou seja, que o pecado não foi tirado. Cada sacrifício daquele que era feito estava dizendo o seguinte: o pecado não foi tirado definitivamente. Então, por isso se fazia em comemoração, em lembrança
de que há pecado. Cada vez que se oferecia sacrifícios, o povo estava anunciando a presença de pecados, nele. Tanto no sacerdote, no ministrante, no sacerdote que oferecia o sacrifício, como também no povo. A mensagem era esta: há pecado, tanto no povo como nos ministrantes. Então, irmãos, a razão da repetição desses sacrifícios, milhares de sacrifícios, touros, bezerros, pombas, ovelhas e cordeiros, é que eles continuavam pecadores e produzindo pecados. Por isso que se diz que quando fazia isso, estava comemorando o pecado ou lembrando-se deles. Por que uma pessoa tinha que fazer sacrifícios, tinha que repetir sacrifícios? Porque ela pecava várias vezes. Por que ela tinha que voltar a fazer um outro sacrifício? Porque ela continuava pecando. Muitos deles eram sérios, sinceros e honestos, e procuravam evitar o pecado, evitar pecar o quanto podiam, mas mesmo assim cometiam pecado. Por quê? Porque tinham a natureza do pecado, natureza pecaminosa, eram pecadores. Mas Cristo mudou esse quadro. Cristo fez um sacrifício de uma vez para sempre. Significa, não precisa ser repetido. Veja bem, preste atenção no que eu vou lhe dizer. Jesus não ministrou pecado como os sacerdotes da antiga dispensação. Ele não ministrou pecado, mas tirou o pecado. Você percebe a diferença? Cristo não ministrou pecado, ele tirou o pecado definitivamente pelo sacrifício de si mesmo naquela cruz. O sacrifício de Cristo resolveu a questão do pecado. Por que não precisa ser mais repetido? Por que não precisa ser mais repetido o sacrifício? Nem o de Cristo, que foi feito de uma vez para sempre. Você sabe por que não precisa ser repetido mais sacrifícios? Porque nós não continuamos mais pecando. Viu? Nós agora fomos feitos novas criaturas. Naquele sacrifício do Velho Testamento, naqueles animais que eram oferecidos, o que acontecia, irmãos? Acontecia o seguinte: os pecados do povo, simbolicamente, eram transferidos para o corpo daquele animal. E aquele animal morria com os pecados do povo. E o povo ficava aliviado. Mas depois pecava outra vez e ficava culpado de novo e tinha que voltar lá para oferecer outro sacrifício. Mas no Evangelho, Jesus mudou esse quadro. Sabe? No Evangelho, Jesus tratou não apenas com os nossos pecados, mas também com os pecadores. Ele morreu pelos pecados e também morreu com os pecadores,
porque os pecadores foram identificados no corpo dele na cruz. Naquele sacrifício do Velho Testamento, o pecador não era colocado, identificado no corpo do animal, mas lá na cruz Jesus nos colocou nele. Nós fomos identificados. Eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Então nós fomos identificados em Cristo. Os pecadores foram reunidos em Cristo, foram colocados em Cristo, e com Cristo morreram lá na cruz. Irmãos, você viu o que Cristo fez? Ele resolveu a questão não só do pecado, mas também do pecador. Ele crucificou o pecador com ele ali na cruz. Irmãos, então, se depois de crer a nossa morte com Cristo e nascermos de novo, continuarmos pecando, estamos na mesma condição dos judeus do Antigo Testamento, do tempo dos sacrifícios. Neste caso, ao invés de liberto do pecado, seríamos ministros do pecado, e transformando Jesus também em ministro do pecado, o que é ainda pior. Por isso Paulo levantou a questão: se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. Se estamos dizendo que somos justificados em Cristo, mas continuamos pecadores, é Cristo ministro do pecado? De forma alguma. Irmãos, se os cristãos que nasceram de novo continuam pecando, então eles estão na mesma condição daqueles lá do Velho Testamento que ofereciam sacrifícios, não é? Eu digo que esses cristãos que vivem pecando são frutos podres de um ensino religioso também podre, herético e enganoso. Os cristãos desse naipe são frutos podres de ensino religioso perverso. Mas há uma experiência verdadeira em Cristo, irmãos. A proposta do Evangelho é a inserção do pecador no sacrifício de Cristo. Aqueles animais sacrificados no Antigo Testamento recebiam em seus corpos simbolicamente os pecados das pessoas e eram mortos por aqueles pecados. Mas Cristo naquela cruz recebeu em seu corpo não apenas os nossos pecados, mas a nós mesmos. E com ele morremos para o pecado. Assim, ele resolveu definitivamente a questão do pecado, não é? Lá no Velho Testamento era resolvido de forma provisória, mas não se tratava do pecador, a fonte dos pecados. Mas no Evangelho houve uma identificação do pecador com Cristo na cruz. O pecador foi atraído e identificado no corpo de Cristo, né? Cristo morreu com os pecadores, e os pecadores morreram com Cristo, como diz a palavra: se um morreu por todos, logo todos morreram. Morremos e ressuscitamos em Cristo. Agora
Irmãos, Cristo é a nossa nova identidade. Não mais eu, mas Cristo em mim. Não mais eu, mas Cristo em mim é a grande nova do céu para nós. O Evangelho é o único caminho para se experimentar a vida de Deus. É Cristo ministro do pecado? É Cristo ministro do pecado? Agora você responde aí em seu coração, pela fé. Eu respondo assim: de forma alguma. Jesus não é ministro do pecado na minha experiência. Agora, amém, irmãos?